A americana está batalhando com barcos iranianos no Golfo Pérsico. De repente, seu radar registra a presença de uma misteriosa aeronave. É um avião amigo ou inimigo? Eles têm minutos apenas para decidir. Possível modo 2 que voa como um F-14. À medida que a aeronave se aproxima, a pressão aumenta. Capitão, quer travar combate com o alvo a 32 quilômetros? E o capitão se depara com uma terrível escolha: atirar ou arriscar a vida de sua própria tripulação. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatos de testemunhas oculares. É uma batalha de rotina, mas um jato iraniano de passageiros aproxima-se de um perigo mortal. Atenção todos, abram fogo. Ele está se aproximando da zona de guerra, na qual um navio da Marinha Americana está travando um combate. A tripulação está em estado de alerta. Qualquer coisa que se aproxime é considerado uma ameaça. O contato aéreo ainda não foi estabelecido. Está se aproximando de um navio de guerra americano. Se aproximando e descendo. Agora você está com sérios problemas. Você está correndo perigo. Espere aí, eu poderia estar morto. Alcance 20 quilômetros. O avião não está respondendo aos avisos. O Iran Air 655 parece não perceber o perigo. Erro fatal. Em 1988, Irã e Iraque chegam a um impasse em um conflito que já dura 8 anos. É uma guerra de atritos e de ambos os lados a exportação de petróleo é o alvo. Os Estados Unidos se tornaram o principal cão de guarda do Golfo Pérsico. Mais de 30 navios de guerra americanos protegem os petroleiros neutros. Madrugada, dia 3 de julho. Depois de um mês de patrulhas de rotina, o USS Vincennes está indo em direção ao porto de Bahrein. A tripulação está a poucos dias de seu descanso e recuperação. Mas enquanto seus homens não veem a hora que o 4 de julho chegue, o capitão Will Rogers já está de pé. Ele recebeu relatórios perturbadores do Serviço Secreto americano, avisando-o para esperar problemas das forças iranianas nesse final de semana. Sim. No Centro de Informações e Combate do Vincennes, um oficial de plantão recebe uma mensagem urgente de outro navio da frota americana, dizendo que barcos iranianos de guerra estão ameaçando uma embarcação mercante paquistanesa. É melhor você descer. Parece que o Montgomery se meteu numa fria. Já estarei aí. O USS Elmer Montgomery está a norte do Vincennes e perto do Estreito de Hormuz. É aqui que os barcos iranianos estão mais ativos em seus ataques a petroleiros, em sua saída do Golfo Pérsico. O Vincennes é um cruzador de $1 bilhão designado para proteger um grupo de porta-aviões. Ele está armado com 26 lançadores de mísseis, arpões, antinavios e mísseis, 2 canhões e um sistema falange de armas que atira mais de 3.000 vezes por minuto. Mas o que torna o navio tão especial é seu radar de alta tecnologia. O Spy-1 pode simultaneamente procurar e seguir mais de 100 alvos a mais de 300 quilômetros de distância. Para os membros da tripulação, como Mike Zunino e Mark Nielsen, o navio é simplesmente o Guerra nas Estrelas do Mar. Eu tinha muito orgulho. Ele era um navio muito forte e seguro. Eu me sentia invencível estando nele. Nós tínhamos a artilharia mais avançada no radar e tudo mais. Podíamos fazer quase tudo o que quiséssemos. Dentro do Centro de Informações de Combate, o capitão Rogers supervisiona um comando e um sistema de controle computadorizado de última geração. Sua grande tela lhe mostra uma imagem instantânea da situação tática. O comandante Vic Guillory é o oficial de ação tática, responsável pela guerra na superfície. Vic, o que temos visualmente?
Temos vários Bogmars aqui perto do Montgomery. Outros navios podem estar se aproximando de uma embarcação mercante. Mais de uma dezena de barcos Boghammer parecem estar se preparando para atacar um navio mercante. Boghammers é um nome genérico para barcos velozes pilotados por guardas revolucionários iranianos, uma força parlamentar fundamentalista. Sabíamos que eles tinham foguetes, sabíamos que eles tinham armas, sabíamos que se eles chegassem a uma certa distância, eles poderiam disparar os foguetes e, com isso, causar graves perigos. Em 1988, as forças iranianas atacavam mais de 13 petroleiros estrangeiros por mês. Seu objetivo era evitar que Saddam Hussein exportasse petróleo. O capitão Rogers manda seu helicóptero chamado Ocean Lord para investigar o que os barcos querem. Entendido. O Vincennes está a caminho. Vetor no Ocean Lord. O Ocean Lord é um Sikorsky Seahawk, um helicóptero de motor gêmeo duplo projetado para reconhecimento de navios e submarinos de guerra. Entendido, Trinity Sword, mandando o vetor em direção ao Montgomery. O piloto do Ocean Lord logo descobre os barcos. Eles estão agindo de maneira suspeita. Mas ele voa perto demais da embarcação iraniana. A resposta é imediata. Uma série de disparos contra o helicóptero. Trinity Sword, aqui é o Ocean Lord 25, estamos sendo atacados. Executando evasão. 2-5, aqui fala Trinity Sword. Tem alguém ferido? Confirme ataque hostil, câmbio. Trinity Sword, ninguém ferido. Confirmamos, 8, 10 ataques vindos do norte de um grupo de pequenos barcos iranianos, câmbio. Ocean Lord, aqui fala Trinity Sword. Retornem imediatamente para o Vincennes. Fechar a posição do Ocean Lord em velocidade máxima, chegando a 330. Segundo as regras americanas de combate, o capitão Rogers tem permissão de responder ao ataque usando a força. Velocidade total. Contatar quartel-general. Oficiais do deck, contatar quartel-general. A situação está piorando rapidamente. Quartel-general, todos os homens em posição de batalha. Quando contatamos o quartel-general, todas as escotilhas tiveram que ser fechadas. Tudo teve que ficar a um certo nível de defesa em caso de algo acontecer. Quando você está nessa situação, você põe seu capacete e sua máscara de gás. Ninguém pode se mover dentro do navio. Você tem que ficar em sua posição e fazer o seu trabalho. Somente 6 minutos e meio depois de Rogers ter chamado o quartel-general, o Vincennes está pronto para o combate. A tripulação praticou esse exercício muitas vezes, mas hoje é de verdade. Nesse dia, por acaso, a equipe de filmagem da Marinha está na ponte filmando e capta o navio rumando para o norte a mais de 30 nós. O capitão Rogers agora está em direção a um confronto letal com os barcos de combate iranianos. Será a primeira batalha do Vincennes. O resultado será catastrófico. Dia 3 de julho de 1988, o USS Vincennes está a toda velocidade para o norte em direção ao Estreito de Hormuz. Outro navio norte-americano relatou uma atividade agressiva de barcos iranianos. Esses barcos já atiraram no helicóptero do Vincennes. O capitão Will Rogers está no Golfo há mais de um mês. Mas ele já ganhou a reputação de um comandante preparado para grandes conflitos. O apelido do navio dele é Robô. Enquanto isso, a 87 quilômetros do aeroporto iraniano Bandar Abbas, o voo 655 da Iran Air está esperando autorização para um voo de rotina de 28 minutos sobre o Estreito de Hormuz para Dubai. Moshen Rezaian, de 37 anos, é o capitão. O irmão dele, Hussein, sabe que ele é um funcionário dedicado. Aqui fala o IR-655. Ele realmente gostava do que estava fazendo, gostava muito. Ele estava acumulando várias horas, mais de 10 mil horas de voo. A atualização da situação. O voo do capitão Rezaian está atrasado. Está com 27 minutos de atraso devido a um passageiro que está tendo problemas com a imigração. O atraso confundirá a tripulação do Vincennes, apesar de sua sofisticada tecnologia. Na ponte, a equipe de filmagem da Marinha continua a filmar enquanto o Vincennes se aproxima do raio de ataque dos barcos Boghammer iraquianos. Temos um Boghamar no visual. A aeronave estranha, não identificada.
Temos que fazer alguma coisa. Embora o helicóptero já tenha sido atacado, o capitão Rogers só tem autoridade para abrir fogo se acreditar que seu navio esteja sob ameaça direta. No Golfo é difícil ver o que os barcos estão fazendo. Um parece estar indo a este bordo e outro está no meio. O que está a este bordo tem um canhão. Mas o capitão Rogers não tem que esperar que os barcos abram fogo. Se eles se comportarem agressivamente, será razão suficiente para que ele dê o primeiro tiro. Aproximando-se rapidamente. O que está a 350 está a bom bordo. Quando eles viraram e começaram a se aproximar em alta velocidade e em cursos erráticos, pedimos permissão para dar um tiro de aviso. Aqui fala Vincennes, permissão para travar combate com o grupo de Bogamar. O comandante de superfície no Golfo está a bordo de seu navio em Bahrein. O capitão Richard McKenna não hesita em dar permissão. O fato de o helicóptero ter sido atacado praticamente exigiu uma resposta. Vincennes, aqui é Gol Sierra. Atire nos Bogamar. As regras de travar combate naquela situação não eram muito claras, então não se sabia como agir naquela situação. Repito, atire no grupo de Bogamar. Câmbio. Golf Serra, aqui fala Vincennes, abrindo fogo. Nossa suposição é de um ataque hostil a 4456. O Vincennes desliga, já podemos atirar. Ataquem os Bogamar agora. Ataquem agora, vamos! Vamos. São 9h43 da manhã. Um encontro de rotina no Golfo Pérsico se tornou mortalmente sério. Esta é a primeira vez que a tripulação do Vincennes é vista em ação. O combate para nós era a última coisa a fazer mesmo estando no navio de combate. Era uma coisa que para nós soava tipo, isso nunca irá acontecer com a gente. Mas aconteceu. Os barcos agora estão atirando de volta, mas o ataque deles não chega ao Vincennes. O Vincennes e o Montgomery estão juntos agora. A batalha está em ritmo acelerado com frequentes mudanças de curso. Verifique os progressos. O Vincennes e o Montgomery estão agora trancados em uma batalha em ampla escala no mar. Qualquer coisa que se aproxime dos navios americanos será considerada como uma possível ameaça. O tenente Scott Lustig é o responsável por alertar o capitão sobre possíveis ameaças aéreas. Ele está seguindo uma aeronave que de repente mudou seu curso e que agora está indo em direção ao Vincennes. Estamos seguindo o iraniano P3, alcance 99 quilômetros. O avião foi identificado como um Orion P3 iraniano, uma aeronave de longo alcance que realiza voos de observação. Em um procedimento bem ensaiado, Vincennes avisa o P3 na frequência militar que ele o está seguindo. Aqui é o navio de guerra naval americano. Revele as suas intenções. Navio de guerra americano, aqui é o iraniano P3. Nossa intenção é uma missão de busca. Vamos nos afastar de sua unidade. O piloto promete manter distância, mas o capitão Rogers sabe que o P3 ainda os está observando pelo radar. Ele está preocupado que esse possa ser um ataque aéreo iraniano. Esta batalha está se tornando mais perigosa a cada minuto. Eu quero que sigam essa aeronave. Me deem uma solução para esse grupo de Bogamar ao norte. Scott, mantenha-me informado sobre o P3. Enquanto isso, com todos os passageiros finalmente a bordo, o capitão Rezaian está pronto para partir. Confirmar pista 5 aberta. No dia 3 de julho, há 10 voos civis agendados para sair de Bandar Abbas. Mas a Força Aérea Iraniana também usa esse aeroporto. O Serviço Secreto Americano avisou que a recente transferência dos caças F-14 aqui representa uma constante ameaça. 655 pronto para aterrissar. Muito obrigado. O capitão Rezaian não tem como saber que o voo 655 está indo exatamente em direção à batalha no mar. Segundos depois de sua decolagem, o Vincennes detecta o voo 655. Mesmo tão sofisticado, o radar não consegue determinar nem o tamanho nem o tipo de aeronave. O supervisor de identificações Anderson começa uma rotina para estabelecer se a aeronave é amiga ou não.
Seu primeiro passo é usar um sistema chamado IFF. Todas as grandes aeronaves têm IFF, todas têm identificação amiga ou inimiga. Cada aeronave tem seu próprio código e você consegue ler esse código e dizer, ok, isso me dá mais informações. Anderson tenta identificar um sinal IFF. Ao apertar de um botão, um pulso eletrônico é irradiado à atmosfera adentro e os transponders da aeronave automaticamente rebatem com uma resposta eletrônica, decifrando os modos de assinatura e os códigos que revelam se a aeronave é amiga ou inimiga. Os modos 1, 2 e 4 indicam a aeronave militar. O Iran Air 655 encaixou-se no modo 3. Todas elas têm modo 3. Então, somente isso não identifica uma aeronave não hostil. Pode ser uma aeronave civil ou militar. Como a aeronave militar é capaz de esconder sua identidade ativando o modo 3, o próximo passo de Anderson é consultar os horários dos jatos comerciais. Ele consulta o timetable para ver se há algum voo de passageiros saindo de Bandar Abbas nesse horário. Mas ele não encontra nada. A aeronave iraniana não identificada em curso 203, velocidade 303 nós, altitude 1.200 metros. Aqui é a Marinha dos Estados Unidos. Então Vincennes tenta estabelecer contato em uma frequência militar. Você está se aproximando de um navio de guerra americano em águas internacionais. Pedimos que diga quais as suas intenções. Câmbio. Mas não há resposta. Com toda a sua tecnologia de ponta, o Vincennes não tem um rádio sintonizado em frequências de controle de tráfego aéreo de aeronaves civis. A aeronave não identificada em curso 206, velocidade... Então a única opção que o navio tem é tentar contatar a aeronave misteriosa em frequência aérea civil internacional. Você está se aproximando de um navio de guerra americano, pedimos que se afaste. Mas ainda não há resposta do voo 655. Com a aeronave se aproximando do Vincennes a 8 km por minuto, Anderson está alarmado depois de descobrir que seu sinal de IFF parece ter mudado. O avião está usando tanto o modo 3 quanto o modo 2 1100. Quando Anderson consulta sua lista de códigos, ele faz uma perturbadora descoberta. O 1100 sugere que o avião pode ser um caça F-14 iraniano. Todas as estações IDS. Tem um possível modo 2 na trilha 4131-1100 que viaja como um F-14. Possível modo 2, viajando como um F-14. Eu repito, modo 2. As palavras de Anderson se espalham como fogo pelo CIC. A aeronave agora foi rotulada como um F-14 em amostragens táticas perante o capitão Rogers. A 48 quilômetros de distância, o Airbus com 290 passageiros ganha o céu sobre o Golfo Pérsico. Eles não fazem ideia de que foram confundidos com um caça e estão voando para dentro do perigo. No Centro de Informação de Combate, o voo 655 agora foi rotulado como um caça hostil F-14. Nos anos 70, os Estados Unidos venderam 80 F-14 para seu aliado Shah do Irã. Eles são os caças mais modernos da Força Aérea Iraniana. A tripulação do Vincennes acha que está sob ataque. O tenente Scott Lustig é o coordenador do capitão William Rogers. Com a aproximação do avião, agora a 45 quilômetros de distância, ele pede ao quartel permissão para atirar se o avião se aproximar demais. A minha intenção é travar combate a 20 milhas náuticas se ele não virar. Você concorda, câmbio? Deveria avisar primeiro, depois atirar, câmbio. Você começa a cruzar os 32 quilômetros e essa é realmente uma grande ameaça ao navio. Você está lá no meio do oceano e isso é coisa séria. A pressão sobre o capitão Rogers está aumentando. Mas nesse momento crítico, justo quando ele deveria estar se concentrando nessa nova ameaça, sua atenção se volta para a batalha com os barcos iraquianos. Temos um inimigo aqui. Capitão, nós temos uma situação código 51. No meio do combate, o canhão do Vincennes está voltado para a frente. Volta completa. Ponte C e C. Difícil de aportar. Mantenha o curso do navio 280 graus. Mantenha a velocidade.
Rogers é forçado a virar o navio em velocidade total, girando o canhão traseiro do navio para enfrentar o ataque. 030, O estimando navio para o porto. tombou, então qualquer coisa que não estivesse amarrada, obviamente, iria cair. Ele deu uns solavancos violentos. Ele virou tanto que se você estivesse de pé, teria que segurar em alguma coisa para evitar cair. Fiquem preparados agora. À medida que o capitão Rogers luta para manter os canhões em posição, o capitão Rezaian está ocupado com as rotinas de subida e nivelação da altitude. Dombai 0715. Confirmem se vocês estão a 6760. Afirmativo. Fica confirmado que a aeronave está transmitindo o código civil IFF correto, portanto ela pode ser facilmente identificada no radar. No Centro de Informações de Combate do Vincennes, o tenente William Mountford vê que o avião que se aproxima agora está usando o modo 13 IFF de resposta. Ele acha que pode não ser uma aeronave militar. Senhor, pode não ser militar. O capitão Rogers toma conhecimento do aviso, mas ele ainda está preocupado pela demora do avião em responder. A aeronave foi avisada várias vezes e continuou a se aproximar. O tempo aqui vale ouro. Se você tem um bom tempo para resolver as coisas, você terá mais tempo para ver e analisar o que está vendo. Aeronave não identificada em curso. À medida que o voo 655 atravessa o limite dos 37 quilômetros, o Vincennes o avisa mais uma vez para alterar o curso para evitar sérias consequências. 32 quilômetros. Vocês estão correndo perigo e poderão ficar sujeitos às medidas defensivas tomadas pelos Estados Unidos. Pedimos que vocês se afastem. O capitão Rogers agora tem autoridade para atirar no avião. Capitão, quer combater a 32 quilômetros? O senhor quer combater a 32 quilômetros? Capitão, o senhor quer combater a 32 quilômetros? Negativo. O capitão Rogers adiou o ataque na esperança de que o avião finalmente responda aos avisos do Vincennes. Mas o que acontece a seguir destrói suas poucas esperanças. O oficial Leach é o coordenador de informação tática do Vincennes. Ele é responsável por garantir que todo contato feito pelo ar seja devidamente rastreado. O que ele relata agora parece remover qualquer dúvida de que essa seja uma aeronave hostil. Altitude baixando. Eles veem o avião mergulhando em direção a eles, um clássico perfil de ataque. Agora, você está com sérios problemas, porque se acontecesse alguma coisa na ponte, se a aeronave lançasse algo sobre nós, poderia ser até mesmo a própria aeronave. 24 quilômetros, o que é bem perto, seria muito sério. Aeronave iraniana em curso 211, velocidade. Trilha 413 se aproximando a 13 milhas náuticas. Navios de guerra da Marinha Americana em águas internacionais. Espere aí. Eu poderia estar morto. A tensão estava só aumentando o tempo todo. Todos estavam no limite. Todos estavam pensando, meu Deus, o que vai acontecer agora? Estão sujeitos às nossas medidas de defesa. Contato aéreo, fechando, se aproximando e descendo. Alcance 20 quilômetros. Meu Deus, está se aproximando, está muito perto. O que o capitão vai fazer? O que vai acontecer? E agora, o que eles vão fazer? O voo 655 da Iran Air agora não está se comunicando mais com o controle de tráfego aéreo de Bandar Abbas. Tenha um bom voo. Obrigado, bom dia. Ele está se aproximando. Bogamar se aproximando a 042. Contato aéreo ainda se aproximando, aumentando a velocidade e descendo ao alcance de 17 quilômetros. O tempo conta muito aqui. A certo ponto, você tem que tomar uma decisão. Quando a aeronave atinge pouco mais de 16 quilômetros, nesse ponto, ou você toma uma decisão ou não toma nenhuma, porque o alcance de ataque é mínimo. É o momento da verdade. O capitão Rogers autoriza o ataque.
Assumir ordem, trilha 4131. Tenho que cumprir no contato? Sim, obedeça. A aeronave à distância. Atirar. Aeronave iraniana em curso 209, velocidade 353 nós. Como o aviso final é dado em uma frequência militar de rádio, Rogers mantém o dedo no botão de disparo, assim ele poderá destruir os mísseis se a aeronave finalmente responder. Para disparar. Estimados 10 segundos para interceptar. Temos que ter pego. Na ponte, a tripulação confirmou a destruição da aeronave. Muito bem. Bom trabalho, pessoal. Trabalho mesmo. Muito bem, O avião que eles acreditavam estar atacando fora destruído. O capitão Rogers acredita ter salvo seu navio. Nada poderia estar mais longe da verdade. Longe de salvar sua tripulação, ele acabara de tomar uma decisão que chocou o mundo. Ele está se aproximando. Em uma batalha naval com barcos iraquianos no Golfo Pérsico, o USS Vincennes detectou uma aeronave se aproximando. No centro de informação de combate do navio, aquele avião havia sido confundido com o caça iraquiano F-14. Como o avião não respondeu aos avisos, o capitão Rogers atirou. Mas ele cometera um erro fatal. Destruiu um jato iraniano de passageiros voando em espaço internacional. 292 passageiros e a tripulação do avião estão mortos. A televisão iraniana mostra as angustiantes imagens de corpos flutuando no Golfo. Para o capitão Rogers, o fardo é pesado. Quaisquer que tenham sido os erros cometidos, ele terá que assumir a máxima responsabilidade. Mas para as famílias das vítimas foi pior. O irmão mais velho do capitão Rezaian, Hussein, tenta identificar seus restos mortais em necrotério temporário em Bandarabas. Tentei não imaginar para onde ele tinha ido, eu tentei esquecer e quando eu olhei para os corpos, eu não consegui me controlar, eu tentei pensar em outra coisa, não queria pensar no que eu estava vendo. O corpo do capitão Rezaian nunca foi recuperado. Isso realmente abalou muito a nossa família, principalmente os filhos dele, a mulher dele, os meus pais, que ainda estão vivos. Então, não há um dia em que eles não falem sobre isso, sobre o que aconteceu, por que isso teve que acontecer. Houve uma imediata reação internacional. O mundo quer saber como um navio com um sistema de combate de última geração pode ter confundido um jato comercial com um caça iraniano. Capitão, o senhor jura que as afirmações que o senhor está dando nesta investigação são verdadeiras? O governo denomina o almirante William Fogarty para conduzir um inquérito para descobrir o que deu errado. Minha primeira reação foi encarar aquilo como uma tragédia. O que mais me marcou é que
Ele tinha muitas responsabilidades e provavelmente algumas noites sem sono. Jura dizer a verdade e nada além da verdade? Eu juro. O inquérito é conduzido segundo o Código de Justiça Militar. Os riscos são altos. O jornalista investigativo Roger Charles é ex-oficial da Marinha e examinou a história. Você está olhando para um cara no topo do mundo. Ele é o capitão do bilionário cruzeiro Aegis e agora está em um tribunal e irá enfrentar possivelmente uma corte marcial e até uma prisão. A equipe do almirante Fogarty agora analisa as ações da tripulação do Vincennes em detalhes forenses. Quando o voo 655 aparece no radar, o USS Vincennes está no meio de uma batalha com barcos iranianos. Todas as aeronaves dentro de um raio de 100 km são monitoradas para garantir que não sejam uma ameaça. O supervisor de identificação Anderson começa verificando o horário de jatos comerciais para determinar se aquele era um avião de passageiros. Mas ele está confuso. O horário lista saídas no horário local. Anderson não tem certeza de que isso significa o horário em Bandarabas ou de Bahrein, que é usado no navio. Você tem um atraso de quase 30 minutos causado por um passageiro que teve problemas com o visto. Depois você ainda tem a diferença de 30 minutos de zonas em todo o mundo. Ele olha aquele horário e vê que não tem nenhum avião dentro daquele horário que estivesse passando sobre eles. O sistema IFF deveria distinguir uma aeronave amiga de uma inimiga. O almirante Fogarty sabe que é difícil estabelecer como o Vincennes pode ter confundido um jato comercial em modo 3 com um caça emitindo em modo 2. Em sua cabeça, aquilo não era um jato comercial? Na minha opinião, senhor, não era um jato comercial. Por quê? Porque ele estava em modo 2, senhor. O modo 2 foi um grande indicador para você, então? Sim, senhor. No serviço secreto, Fogarty descobre que enquanto o voo 655 se prepara para decolar, um caça F-14 iraniano também está na pista de Bandarabas. Agora parece que, embora Anderson tenha estabelecido as coordenadas para atingir o voo 655 assim que ele decolasse, ele deixa o dispositivo parado por quase 90 segundos. Então, embora o dispositivo se mova em direção ao Vincennes, o sistema ainda está lendo sinais do IFF do aeroporto de Bandarabas. Foi um erro humano causado por um projeto pobre nesse navio de guerra de alta tecnologia. Ele deixou o mostrador em Bandarabas. Então acreditamos que o que aconteceu, e eu tenho certeza de que foi isso mesmo, foi que ele captou o modo 2 do caça iraniano, que estava se preparando para decolar logo depois do Airbus. A identificação de um caça F-14 parece confirmar a previsão do serviço secreto de que o Capitão Rogers teria problemas no final de semana do 4 de julho. Agora, ele acredita que a aeronave era parte de um ataque coordenado ao Vincennes, tanto no ar quanto no mar. Senhor, pode ser um jato comercial. Então ele acredita cada vez menos que o avião que se aproxima seja um jato comercial. Você se lembra do tenente Mountford ter dito jato comercial? Eu me lembro bem de ter dito isso. Eu acho que eu levantei a mão ou alguma coisa assim para indicar que eu tinha ouvido aquilo. Você suspendeu sua decisão de atirar? Sim, senhor. Por quê? Eu queria todas as informações que pudesse conseguir. O IFF era um indicador, mas não me importava se aquele código era de um F-14 ou de um Falker. Nesse momento, eu pensei, eles sempre respondem para nós. Aeronave iraniana em curso 211. O Vincennes transmitiu um total de 10 avisos pelo rádio. Por que o voo 655 nunca respondeu? O que sabemos com certeza é que a aeronave não respondeu aos avisos. Ele, sendo responsável naquela operação, tinha que ter uma prova de que era um jato comercial. Ele nunca teve essa resposta. Aeronave iraniana em curso 211. Mas o Vincennes transmite 7 avisos em frequência militar que o voo 655 não consegue receber. O Airbus nem tinha um rádio que pudesse aceitar um aviso em frequência militar. Quer dizer, o rádio era uma coisa da qual eles precisavam. Eles eram um jato comercial. O
O Vincennes manda apenas 3 avisos em frequência civil. Mas eles não identificam claramente quem o navio está tentando contatar. Uma aeronave não identificada em curso 210, velocidade 350. Os que falam no rádio do Vincennes estão verificando a velocidade de solo da aeronave. Estamos a 32 quilômetros de vocês. Vocês estão entrando em uma zona de perigo e poderão estar sujeitos às medidas defensivas dos Estados Unidos. Mas os instrumentos do capitão Rezaian mostram a velocidade do ar, uma medida relativa. A velocidade do ar indica que o voo 655 poderia ser 50 nós menor que os 350 nós de velocidade de solo verificada pelo Vincennes. Então, se o piloto ouve isso, bom, com quem estão falando, não nos identificaram. Eles devem estar falando com um P-3, talvez, ou com outra aeronave iraniana. Durante seu voo, o Iran Air 655 transmite seu código, a única identificação que diz aos radares que voo é aquele. Se o Vincennes tivesse identificado esse código, o capitão Rezaian poderia ter sabido imediatamente com quem eles estavam falando. Mas a Marinha Americana não exige que seus operadores de rádio usem esse código quando estão falando com uma aeronave civil. À medida que o voo 655 se aproxima do navio... Capitão, quer combater a 32 quilômetros? A pressão sobre o capitão Rogers se torna intensa. Capitão, quer combater a 32 quilômetros? Quando a gente olha para a janela de tempo que ele tinha, vemos que ele esperou até o último minuto. Ele chegou ao ponto de pensar, devo atirar ou não devo atirar? Espero. Em que caso ele não estaria seguindo suas responsabilidades para proteger sua tripulação? O fator-chave na decisão do capitão Rogers de atirar são os relatos que ele recebe de que o avião está indo em direção a ele, aparentemente pronto para atacar. Altitude diminuindo. É o momento crucial. A equipe do inquérito pressiona o coordenador de informações táticas Leach em seu depoimento. Então você estava relatando movimentos de descida em seu radar? No radar interno, sim, senhor. Então, em outras palavras, quando você viu que a aeronave estava começando a descer, você estava reportando isso ao capitão? Sim, senhor. Como a caixa preta de um avião, os computadores do Vincennes gravaram todos os dados das telas do Centro de Informação ao Combate. Essas gravações mostram que o Iran Air 655 nunca desceu. Ele, na verdade, estava subindo o tempo todo. Houve uma revelação de que nós não tínhamos previsto. Altitude caindo. É possível, é bem possível que alguém, embora os dados mostrassem talvez que ele estava subindo, tivesse dito que ele estava descendo. Fogarty manda uma equipe médica, incluindo um psiquiatra, para o Vincennes. Eles relatam que uma condição chamada preenchimento de cenário pode ter tido sua parte na tragédia. 20 quilômetros. Aconteceu. Todos achavam que algo tão ruim não pudesse acontecer, que os dados mostravam que não era o caso. Mas acabou acontecendo. Se os que estavam no comando naquele dia tivessem verificado seus monitores, eles teriam visto que o voo 655 não estava mergulhando em um perfil clássico de ataque, mas sim continuando a subir. Mesmo assim, ninguém pensou em fazer isso. Bom, Scott, temos essa disparidade entre o que os dados indicavam que aconteceu e o que as pessoas disseram que viram em várias altitudes. Alguma ideia do porquê disso? Senhor, essa disparidade me confunde. Eu pensei sobre isso muitos dias e acabei percebendo que esses dados para mim não significam nada, porque eu perguntei sobre os fatos para as pessoas que são confiáveis. E quando disseram que havia um curto alcance e que ele estava descendo, aumentando a velocidade, eu não tive razão para duvidar deles. Eu tive que dar um conselho para o comandante rapidamente e foi o que eu fiz. Então, o comandante Lustig acredita no que seus homens disseram e o capitão Rogers acredita no comandante Lustig. Minha confiança no tenente Lustig confirmou que a aeronave era de fato uma ameaça. A 12 quilômetros, eu senti que não podia mais adiar uma ação defensiva e dei permissão para atirar. Quando olhei para o tempo que ele tinha, vi que ele teve que tomar uma decisão e que ele tinha informação para tomar essa decisão. Foi o que eu senti.
E é o que eu ainda sinto. Que ele tomou a decisão certa, com uma coisa em mente. Não quero que meu navio seja atingido. Atacar 4131. O sistema de informação sofisticado do Vincennes dá à sua tripulação informações precisas. Mas seu medo criou uma ameaça onde não existia. Depois de um mês, a investigação do almirante Fogarty acaba. Ele conclui que o ataque ao Iran Air 655 não foi resultado de nenhuma conduta negligente ou culpada por nenhum dos funcionários da Marinha Americana. O capitão Rogers agiu de maneira prudente, dada a informação disponível a ele e o curto espaço de tempo que ele teve para tomar uma decisão crítica. Fogarty disse que o Irã devia dividir a responsabilidade pela imprudência de uma de suas aeronaves civis em aproximação a hostilidades. O governo dos Estados Unidos publica uma versão do inquérito do almirante Fogarty. Mas um fato-chave ficou escondido do público. Esse fato daria uma nova luz à tragédia do voo 655 da Iran Airlines. É melhor você descer. Parece que o Montgomery está numa fria. Já estarei aí. Quando o capitão Rogers fica sabendo que os barcos iranianos estão atormentando navios mercantes, o Vincennes está a sul do Montgomery e seu destino é o porto de Bahrein. Golf Serra, aqui é o Vincennes pedindo permissão para ajudar o USS Montgomery contra contatos de superfície. Câmbio? Rogers pede ao capitão Richard McKenna, seu comandante de superfície, permissão para virar para norte para ajudar o USS Montgomery. Mas McKenna só o autoriza a mandar seu helicóptero para investigar. Entendido, Vincennes desliga. Retorno Ocean Lord. O capitão McKenna fica surpreso mais tarde ao descobrir que o Vincennes virou e foi em direção aonde Montgomery estava. McKenna ordena que ele deixe o helicóptero no local e volte imediatamente. Minha opinião pessoal é que eles estavam procurando um pouco de ação quando se prontificaram a ajudar o Elmer Montgomery. A sensação que eu tenho é que a situação não estava fora de controle. Aquelas foram minhas ordens e mesmo que eles tenham sido encaminhados para outra estação, eles se posicionaram ali daquela forma. Naquela altura, quer dizer, acho que não era só eu que estava sentindo aquilo, mas na verdade era um sentimento geral de que eles estavam procurando encrenca. Minha nossa! Trinity Sword, aqui é o Ocean Lord 25, estamos sendo atacados! Mas depois que os barcos iranianos atiraram no helicóptero do Vincennes, a situação mudou. Feche a posição do Ocean Lord, mais velocidade. As regras de travar combate agora permitem que o capitão Rogers responda com força. Agora ele está autorizado a seguir em perseguição dos barcos. Mas onde isso irá levá-lo? Em 1990, Roger Charles obtém uma cópia de um relatório restrito à destruição do Iran Air 655 pela Organização Civil Internacional de Aviação. Ele dá as coordenadas do Vincennes. Quando Charles as coloca em um quadro, ele faz uma surpreendente descoberta. Na época do ataque, o Vincennes está mais de 4 quilômetros dentro das águas territoriais iranianas. Sim, senhor. Estamos direto aí, o caminho é esse mesmo. Por aqui. Acredito que esse é o caminho. Vamos todos? Sim, sim, senhor. Estamos a caminho e está tudo certo. Perseguindo os barcos de volta ao território iraniano, Rogers inadvertidamente coloca seu navio diretamente no caminho do voo 655 da Iran Air. Senhor, o avião iraniano está vindo direto ao nosso navio. Se Rogers não tivesse levado Vincennes ao ataque dos barcos iranianos, não teria havido ataques do IR-656. Isso está claro. Não teria havido nenhuma ação de superfície. Rogers teria sua tela de radar limpa para o que estivesse acontecendo no ar. O ponto principal teria sido o que estava ocorrendo no ar. Eles teriam tido muito tempo para fazer uma verificação e saber que aquela era uma aeronave comercial. Apesar da tragédia, os tripulantes do Vincennes são recebidos como heróis quando chegam ao porto de San Diego.
Capitão, o senhor quer acertar o alvo a 32 quilômetros? O tenente-comandante Scott Lustig ganha uma medalha de mérito da Marinha por sua habilidade em manter sua confiança sob ataque. Atacar 4131. O capitão Rogers recebeu a Legião do Mérito por sua performance como oficial do Vincennes. Os dois homens se aposentaram na Marinha desde então. Todos os anos, as famílias dos que morreram no acidente com o voo Iran Air 655 choram a perda de seus entes queridos no Golfo Pérsico. Para Hussein Rezaian, o irmão do capitão do voo 655, o tempo não curou as feridas. Eu ainda me sinto do mesmo jeito, embora eu tente me manter ocupado, não pensar no assunto, porque eu ainda estou... Esta é uma tragédia inesquecível. Mesmo depois de 17 anos desse horror, aquele dia, isso ainda faz parte da vida de todos nós. Em um mundo onde a tecnologia fica cada vez mais sofisticada, o medo, o mais básico de todos os instintos humanos, pode criar as maiores tragédias. Dedicado a Robin Spry. Versão brasileira Centauro.